Tudo bem com vocês? Então, vamos terminar o PET 6, né? E hoje a gente vê aí a semana 4, né? Essa é a última semana que vem a gente já vai para o PET 7, né? Então, estou passando para vocês aqui para a gente poder trabalhar de uma forma legal. E aí a gente vai ver que o modo de ser e viver mantém a cultura e a sabedoria de um povo, né? E para início de conversa, Orlando Vilas Boas, ele falou sobre os índios, né? Semana passada a gente viu, mas os próprios índios xinguanos, né? Lá do Xingu, eles, eles têm os depoimentos deles, tá? Então foi publicado uma edição que eu coloquei, tá do lado aí, né? Em comemoração aos 50 anos da criação do Parque Indígena do Xingu. E aí tem algumas coisas interessantes que foram colocadas. Então a primeira coisa que tem aí é um relato, né? Sobre o conhecimento do homem em relação à floresta. E aí ele vai colocar, então, que a terra indígena é importante porque dentro da reserva preservamos a nossa riqueza e o conhecimento de nossos velhos que ficará para o futuro. Apesar de meu povo não ter escolaridade, ele é inteligente, entende e sabe utilizar a terra e a sua floresta que restou. Nós destruímos pequena parte da floresta para fazer roça, para plantar os produtos que consumimos, como a batata, o milho e a mandioca. Não destruímos uma grande quantidade de floresta, como fazem os proprietários rurais. Sabemos que a nossa floresta está sendo cada vez mais destruída por esses proprietários que estão aumentando a plantação de soja em Mato Grosso. Os produtores de soja só pensam em ganhar dinheiro para enriquecer. Eles não pensam em preservar as florestas para o futuro das próximas gerações. Se meu povo fosse igual ao branco, destruída a floresta, as florestas não existiriam mais na reserva indígena. Nós estaríamos acabando com o nosso próprio oxigênio que a floresta nos oferece sem poluição. Nós íamos perder a beleza das cores da nossa floresta, mas é a terra indígena que está defendendo a floresta e o que existe nela, como os seres humanos, os animais, os peixes e os rios. Olha que bonito que ele coloca, né? Depois vai falar dos costumes, os novos costumes. E olha, antigamente o nosso costume era diferente. Hoje em dia o nosso costume está mudando. Era isso que meu avô estava contando. Não havia quentura, não havia esse calor, não havia problemas com a água. Exatamente assim que era o costume de antigamente. O que está mudando, este costume, é o costume dos não índios. Antigamente não tinha esse costume, hoje em dia todos nós usamos o costume dos não índios. É por isso que estou falando. Eu estou falando da mesma forma como meu avô me contava. Estou contando direito, não estou escondendo nada. Os povos antigos não tinham fósforos, cortavam uma flecha, esfregavam paus para fazer o fogo. Os não indígenas nos deram fósforo e por isso ficou mais fácil tocar fogo. É por isso que estou falando. Eu estou falando da mesma forma como meu avô me contava. Os antigos não tinham como encontrar o fósforo. Por isso que eu me preocupo com isso. O nosso mato está sendo queimado. Tem pessoas que entendem isso e tem pessoas que não entendem isso. Com os não indígenas é a mesma coisa. Assim termina. Era isso. Bom, ele ainda vai falar ainda da escola dos índios, né? Então a nossa escola, a nossa cultura, modo de vida está vivo. Quando há festas, a aldeia, a aula é interrompida para os alunos participarem também. Hoje em dia tem aulas, jovens aprendem outros conhecimentos, por exemplo, já estão usando a internet, aprendendo outro mundo, sobre outro mundo. Hoje em dia os jovens indígenas estão estudando na escola e aprendendo dois tipos de conhecimento, a língua indígena e a língua portuguesa. Se os alunos aprenderem somente o português, não dará certo. No futuro, eles poderão perder a língua materna e suas práticas culturais. Eles se transformarão nos mesmos parentes de fora, os quais alguns já perderam a língua, não têm mais os costumes de antigamente. Os alunos estão aprendendo dessa forma duas coisas, para que eles possam se preparar para o trabalho. As crianças, alunos, estão frequentando as aulas para que possam enfrentar os problemas no futuro provocados pelos fazendeiros e possam lutar. Não sei como será o nosso futuro, vamos ver. Não sei se vai mudar na geração dos jovens. Estou preocupado com isso. Os jovens querem viver e estudar por aqui mesmo, na aldeia. Se eles forem estudar na escola da cidade, os seus costumes irão mudar. Morar na cidade não é fácil. Aqui no parque, a nossa vida é boa. Bom, então aqui foram os relatos dos índios, né? Eles fizeram e agora você tem que responder essa primeira atividade, que ele fala o seguinte: os indígenas xinguanos, né?
não sei falar esse nome, descreve a realidade que eles vivem e as suas preocupações. Escreva um depoimento registrando os novos conhecimentos que você adquiriu com os povos originários xinguanos. É pessoal, você tem que ler todos esses textos, mas olha, eu coloquei algumas coisas. Os índios, né, primeiro que eles valorizam a vida, o ser humano, a natureza. Eles cuidam da natureza como fonte de vida, aprenderam com os antepassados. Eles têm a sua religião, eles estão aprendendo novos costumes em função dos homens que não são índios e que infelizmente pensam só no dinheiro, que são pessoas muito egoístas. Eles aprendem com a vida dos antepassados, eles celebram as festas, os costumes, as tradições indígenas, que fazem uma grande diferença. Eles aprendem até duas línguas, né? A língua portuguesa e a língua indígena, para que não se percam na história. Então a gente está precisando mudar um pouco as nossas atitudes e nos voltarmos um pouco mais como esses índios estão vivendo, valorizando aquilo que precisa ser valorizado, tá bom? E a outra atividade é essa música, que por sinal é muito legal, muito bonita, é um samba. Se você tiver oportunidade, entra no YouTube e baixa e ouve a música. Eu ouvi, eu achei muito bonita. Por quê? Porque ele está falando do Xingu. Olha, emoldurado em poesias, como era verde o meu Xingu, sua fauna que beleza, onde encantava o Irapuru, palmeiras, carnaúbas, seringais, cerrados, florestas e matagais. Ó, sublime natureza, abençoada pelo nosso Criador, quando o verde era mais verde e o índio era o senhor, Caiamurá, Calapalo e Cajuru cantavam os deuses livres do verde Xingu. Ó morena, morada do sol e da lua, ó morena, o paraíso onde a vida continua. Quando o homem branco aqui chegou, trazendo a cruel destruição, a felicidade sucumbiu em nome da civilização. Mas mãe natureza, revoltada com a invasão, os seus camaleões guerreiros, com seus raios justiceiros, os caraíbas expulsarão. Deixe nossa mata sempre verde, deixe o nosso índio ter seu chão. Então, se você puder, ouve a música e depois o que você vai fazer? Você vai fazer uma paródia dessa música. É como era o verde meu Xingu. Aqui você vai expressar o valor da preservação das terras indígenas, dos costumes, das tradições, os símbolos, os rituais, os mitos. Você pode pedir ajuda, né, para tua colega, para um colega seu, para um amigo, para teu pai, para tua mãe. O que é paródia? Paródia você conserva o ritmo da música, mas você mantém você muda a letra e conserva o ritmo da música, certo? Então aí você vai inventar. Se você não sabe, você não é bom em paródia, monta um texto, faz uma poesia, alguma coisa assim, para não deixar em branco, tá bom? Porque eu vi que tem alunos que colocaram, para mim eu não sei fazer, eu tenho muita dificuldade, mas façam. Então, ao invés de fazer uma paródia, faz uma poesia sobre os índios, sobre a importância, né, deles na nossa vida, da preservação das terras indígenas e dos índios, do respeito que a gente tem que ter com eles, tá bom? E envie para mim o quanto antes. Qualquer coisa que precisarem, eu estou à disposição. Beijos, fiquem com Deus. Tchau.